Ora bem, existem 10 vulnerabilidades que são identificadas pelo OWASP como sendo as 10 principais vulnerabilidades de segurança que este tipo de aplicações sofre e que vão desde os ataques de cross-site scripting, falhas de injeção, inclusão remota e insegura de ficheiros, a referência direta e insegura a objetos, cross-site request forgery, revelação de informação e tratamento de erros inadequado, quebra e gestão de sessões e de autenticação, armazenamento criptográfico inseguro, comunicações inseguras e falha na restrição de acesso ao URL. Portanto, existem mais, mas estas são as 10 principais vulnerabilidades de segurança que são identificadas pelo OWASP. Ou seja, se nós olharmos para este gráfico, aquilo que nós podemos ver é que, em termos de frequência em que estas vulnerabilidades ocorrem e são exploradas do ponto de vista das aplicações web, nós conseguimos ter ali uma ideia que estas são aquelas que são verdadeiramente as mais importantes e aquelas que devem de ser minimizadas do ponto de vista do desenvolvimento e do ponto de vista da implementação da nossa aplicação. Então, olhando aqui para a primeira, cross-site scripting. Portanto, basicamente, este é um problema que prevalece na maior parte das aplicações web e que uma das coisas que acontece é que permite que o atacante possa enviar código diretamente para uma aplicação web. Vamos supor, vocês têm um fórum a funcionar na web em que há um utilizador que pode enviar comentários para esse fórum. E o que é que impede um utilizador de, em vez de enviar um comentário, que é meramente texto, coloque lá no meio do comentário, por exemplo, código JavaScript? Está bem? Em que esse código JavaScript o que faz é que quando alguém começa a visualizar os vários posts, os vários comentários que foram entretanto lá colocados, o que faz é um redirect do site para outro site qualquer. Está bem? Ou seja, basicamente o que é que nós estamos a fazer? Alguém fez um ataque de denial of service àquele fórum. Porquê? Porque cada vez que alguém acede ao site, ele automaticamente é redirecionado para outro lado qualquer. Está bem? Portanto, o que é que pode ser feito? Ou seja, acham que uma firewall impede este tipo de ataque? Acham que um protocolo de segurança impede este tipo de ataque? Não. Ok? Porquê? Porque, na verdade, a única coisa que poderia ter impedido isto era quem desenvolveu a aplicação que está a gerir o fórum ter filtrado o conteúdo que estava a ser passado pelo utilizador, impedindo que alguém pudesse enviar comandos de JavaScript para lá. Ok? Portanto, isto é um dos exemplos simples de como este tipo de vulnerabilidades pode ser explorado. Outro exemplo. Vamos supor que vocês acedem, por qualquer motivo, acedem a uma página onde têm que fazer login. E este é um ataque que hoje em dia está muito na moda. E, por qualquer motivo, houve um atacante que conseguiu colocar e esconder, através de um ataque de SQL injection, um comando de SQL dentro da própria base de dados, que é mostrado da primeira vez que a página é renderizada e é mostrada no browser web, e a primeira coisa que faz é colocar uma layer por cima do site, em que nos campos onde o utilizador tem que introduzir o login e password, aquilo na verdade ele não está a introduzir o login e password nos campos da aplicação real, mas está sim a introduzir o login e password numa nova layer completamente transparente para o utilizador e que engana o utilizador a colocar os seus dados de autenticação numa camada nova que lá está a aparecer. Portanto, se isto for por acaso uma aplicação de home banking, é muito sério. Não é? Porquê? Porque o que está a acontecer é que o utilizador está a fornecer a um terceiro os seus dados de autenticação àquela mesma password, àquela mesma aplicação web. Está bem? Portanto, este tipo de ataques são verdadeiramente problemáticos. Injeção. Uma das coisas que pode ser feita do ponto de vista de injeção, e tipicamente são dois tipos mais utilizados em termos de ataques de injeção, são o SQL injection e o common injection. Vamos supor que numa aplicação web, provavelmente vocês conhecem, que é o Flickr, e que serve para um utilizador, por exemplo, fazer upload das suas fotos online e depois partilhar essas fotografias com outros utilizadores. Vamos supor que, não sei se é verdade ou não, serve apenas de exemplo, vamos supor que o Flickr, cada vez que o utilizador faz um registro novo no site do Flickr, cria no file system uma diretoria nova em que dentro daquela diretoria, aquela diretoria onde o utilizador vai colocar depois e vai fazer o upload das fotografias para lá. Está bem? Portanto, tipicamente, o que a aplicação faria era pegava no username do utilizador que foi preenchido no formulário web e depois chamava um comando para manipular o file system e para criar lá uma diretoria.
Não é? Então agora vamos supor que o utilizador, em vez de colocar só lá o seu username, para além do username, colocava lá um comando que era um comando que pode ser executado a partir da linha de comando naquele sistema operativo. Por exemplo, se estivermos a falar dos sistemas operativos Linux, fazia um cat do /etc/passwd, que é, como vocês sabem, o sítio onde estão guardadas as passwords de acesso àquele sistema. Então o que isso ia acontecer? O que ia acontecer era que provavelmente, a próxima vez que eu carregasse aquela página, eu ia ter ali no meu ecrã listado aquele fecheiro. Está bem? Ou seja, tinha ali acesso a todas as passwords de todos os utilizadores que utilizavam aquele sistema, inclusivamente a password de root. É óbvio que não tinha acesso direto às passwords porque elas não estão em claro, não é? Mas quem sabe minimamente alguma coisa do ponto de vista de segurança de informação sabe que pode depois fazer um ataque dicionário, um ataque de força bruta para tentar descobrir aquelas passwords. Depende do tempo que vai demorar, mas é possível. Que é possível, é. Portanto, isto é um exemplo de uma vulnerabilidade deste tipo de command injection. Inclusão insegura e remota de fecheiros. Isto acontece quando, por exemplo, o programador está a desenvolver a sua aplicação web e, por qualquer motivo, a sua aplicação web precisa de incluir outros fecheiros. Porquê? Porque, entretanto, existem blocos de código que estão definidos noutros fecheiros e, portanto, ele precisa fazer uma inclusão desses mesmos blocos de código. E vamos supor, por qualquer motivo, o programador achou por bem que definia qual é que era o fecheiro que tinha que incluir na aplicação, passando diretamente na URL qual é que era o nome desse fecheiro. Está bem? Portanto, através do método get, através da URL, ele vai lá especificar qual é que é o fecheiro que a aplicação depois tem que incluir para fazer qualquer coisa para aquele utilizador. Barraca, não é? Porquê? Porque se eu pegar nesse mesmo fecheiro e substituí-lo por outra coisa qualquer no servidor, lá está, posso voltar a utilizar a questão do fecheiro das passwords. Portanto, se eu substituir pela URL daquele fecheiro e se o servidor não estiver devidamente protegido para impedir a leitura desse mesmo fecheiro, então posso mostrá-lo facilmente na janela do browser. Está bem? Mais uma vez, não tive que fazer nada de extraordinário, não tive que andar a tentar furar o acesso àquele host e àquele servidor para conseguir ter acesso a dados que comprometem seriamente a segurança do mesmo. Mais, referência direta e insegura a objetos. Ou seja, eu, como programador, devo evitar que alguém possa aceder a partir daquilo que tem disponível do lado do interface gráfico a qualquer coisa que esteja a fazer algo importante do lado do servidor. Isto é, quando um programador não tem o cuidado suficiente para passar diretamente aquilo que é comandos ou aquilo que é o input do utilizador diretamente a objetos do próprio software que depois podem fazer outras coisas quaisquer. Ou seja, aquilo que deve acontecer é eu devo poder filtrar a informação que é passada pelo utilizador e que é recebida do browser web antes de passar essa informação a qualquer um dos objetos. Obviamente que o resultado disto pode ser a mesma coisa que nós vimos ali, ou seja, comprometer a parte do servidor e parte da informação que nós temos nesse mesmo servidor. O Cross-Site Request Forgery normalmente funciona muito com aquela questão do Cross-Site Scripting, ou seja, alguém conseguiu colocar código, por qualquer motivo, código JavaScript dentro do formulário. Esse formulário foi guardado, por exemplo, numa base de dados. Da próxima vez que esse formulário é carregado, esse código JavaScript é invocado também e, pura e simplesmente, pode redirecionar o utilizador para um site que tem exatamente a mesma aparência que aquele que ele estava a tentar utilizar, só que é um site de um atacante qualquer que depois vai tentar utilizar esse mesmo site para tentar obter as credenciais do utilizador. Ok? Portanto, poder redirecionar o browser web para um sítio que não diz respeito àquela utilização legítima.